A antiga civilização grega é conhecida por suas contribuições à arte, literatura, filosofia e ciência. Os gregos desenvolveram um sofisticado sistema político que incluía cidades-estado, como Atenas e Esparta, que eram governadas por funcionários eleitos. A filosofia grega, incluindo as obras de Sócrates, Platão e Aristóteles, teve um impacto duradouro no pensamento ocidental. Além disso, a Grécia Antiga produziu algumas das obras artísticas e literárias mais duradouras do mundo, como os poemas épicos de Homero e as peças de Sófocles e Eurípides. O Império Bizantino, centrado em Constantinopla, teve um impacto significativo na cultura grega, incluindo arquitetura e literatura. O Império Otomano conquistou a Grécia no século XV e governou o país por mais de 400 anos. Durante esse período, a Grécia experimentou mudanças culturais e políticas significativas, incluindo o desenvolvimento de uma identidade e língua gregas distintas. Apesar dos desafios do domínio otomano, a Grécia continuou a produzir obras notáveis de literatura e arte, como a poesia de Dionísio Solomos e as pinturas de El Greco. A Grécia enfrentou desafios econômicos nos últimos anos, incluindo uma crise de dívida que levou à implementação de medidas de austeridade. Apesar desses desafios, a Grécia continua sendo um país vibrante e culturalmente rico, com uma forte tradição de literatura, arte e filosofia. A evolução da Grécia foi moldada por uma série de fatores históricos, culturais e políticos. Antes da criação da cidade de Roma, os etruscos se destacavam como uma das principais civilizações da porção central da Península Itálica. Sua fuga para a Península Itálica se deu em função da destruição da cidade de Troia, invadida pelos gregos em 1400 AC. Após sua chegada, criou uma nova cidade chamada Lavínio. O envolvimento da princesa com a divindade deu origem aos gêmeos Rômulo e Remo, que deveriam ter direito de reinar sobre Alba Longa. Rômulo e Remo sobreviveram graças aos cuidados de uma loba que os amamentou e os entregou à proteção de uma família camponesa. Quando chegaram à idade adulta, os irmãos retornaram para Alba Longa e destituíram Amulho. Logo em seguida decidiram criar a cidade de Roma. Rômulo, que tinha o favor dos deuses, traçou o local onde seriam feitas as primeiras obras da cidade. Inconformado com a decisão do irmão, Remo saltou sobre a marca feita por Rômulo. Em resposta, Rômulo acabou assassinando Remo, tornando-se o primeiro monarca da história de Roma. Essa explicação mítica é contraposta às pesquisas históricas e arqueológicas que apontam uma hipótese menos heroica sobre as origens de Roma. Segundo especialistas, a fundação de Roma ocorreu a partir da construção de uma fortificação criada pelos latinos e sabinos. Os principais deuses da Grécia são Zeus. Era o deus supremo na religiosidade dos gregos antigos. Residia no Monte Olimpo e comandava o universo. Era o deus dos céus, do raio e do trovão. Foi casado com a deusa Metis e com a deusa Hera e teve vários casos extraconjugais. Cronos. Na mitologia grega, Cronos era a principal divindade da primeira geração de titãs. Estava relacionado com a agricultura e também o tempo. Filho de Urano, a Céu, e Gaia, a Terra, era o mais jovem da primeira geração de titãs. Ele não era o deus do tempo, mas sim uma personificação do tempo. Hera foi a deusa das mulheres, do casamento, da família e dos nascimentos. Foi casada com Zeus, o deus mais poderoso da mitologia grega, por isso, foi a rainha dos deuses. Foi extremamente ciumenta por conta das traições de Zeus. Foi vingativa e puniu todos os que a prejudicaram. Poseidon. Poseidon era o deus grego dos mares e dos rios e considerado quem provocava catástrofes, como as enchentes e os terremotos. Apesar disso, os gregos pediam-lhe proteção quando terremotos aconteciam. Poseidon também era o patrono dos marinheiros, que costumavam oferecer-lhe oferendas. Hades. Hades foi um deus grego do submundo e o responsável por manter as almas dos mortos nesse local. Era irmão de Zeus e casado com Perséfone. Hades era o deus do submundo e contava com a ajuda de seu cão de 3 cabeças, Cérbero, para impedir que as almas fugissem de lá.
Já os principais deuses romanos foram Júpiter. De acordo com a mitologia romana, o deus Júpiter é o rei de todos os deuses, sendo que seus poderes são comandar o céu e os trovões. De acordo com a mitologia romana, Júpiter é o deus do céu e do trovão, também conhecido como Jove, e é o rei dos deuses. Saturno. Saturno, em latim, in Saturans, é o deus romano da geração, dissolução, abundância, riqueza, agricultura, renovação periódica e libertação. Em desenvolvimentos posteriores, também se tornou o deus do tempo. Equivale ao deus grego Cronos. Juno. Juno, também conhecida como Hera na mitologia grega, é a esposa de Júpiter e rainha dos deuses, protetora do casamento, das mulheres casadas, das crianças e dos lares. É representada pelo pavão, sua ave favorita. Netuno. Netuno representava os mares, oceanos e as correntes d'água, era filho de Saturno e controlava o universo ao lado de seus irmãos, Júpiter, os céus, e Plutão, o mundo dos mortos. Plutão. Também é chamado de deus da riqueza porque possui todos os metais preciosos do planeta. Reside e governa o lugar mais sombrio da Terra, para onde vão as almas dos mortos.